Boa noite, telespectadoras, telespectadores do Entrevistas da TVT. Boa noite, Juca. Prazer estar aqui novamente com você. Boa noite, companheiro Boulos. Você que é líder de um movimento importante, o MTST, foi candidato a presidente, foi ao segundo turno das eleições na capital em São Paulo, sempre defendendo pautas progressistas e de defesa do povo mais pobre e vulnerável desse país. Eu gostaria de saber sua opinião do que será o Brasil pós-Bolsonaro. Esse desgoverno que ataca direitos, que tem trazido de volta a fome, a miséria e a desesperança para as famílias e que tem causado destruição em todos os setores e com consequências para o futuro. Então, eu gostaria de saber sua opinião sobre o que você pensa do pós-Bolsonaro e também como os movimentos podem estancar a sangria que tem ocorrido dia após dia desse desgoverno, mas também ajudar no desafio de reconstrução do país. Obrigado, um grande abraço. Olha, primeiro deixar aqui o meu abraço para o meu amigo Wellington, que vou te confidenciar aqui, Juca, além de um grande dirigente sindical, um grande churrasqueiro, né? Uma vez a gente fez um churrasco lá em casa no Campo Limpo, o Wellington pilotou ali a churrasqueira, bicho, era insubstituível. Mas eu acho que a questão que ele traz é fundamental. Porque, claro, a gente hoje está voltado para tirar o Bolsonaro, derrubar o Bolsonaro. E é natural que o Brasil queira se livrar logo desse pesadelo. Mas nós temos que pensar também o que vai ser o Brasil a partir de 2023. Porque quem pegar o governo, que eu espero que seja o campo progressista, quem pegar o governo vai ter um país devastado por 4 anos de Bolsonaro, por 2 anos de pandemia e por 7 anos de agenda econômica neoliberal, que desde 2016 está cortando gastos sem parar, destruindo o Estado brasileiro, entregando empresas públicas. Então, nós vamos precisar de um verdadeiro projeto de reconstrução. Eu acho que esse projeto de reconstrução tem que estar baseado em 3 grandes pilares. Primeiro, um plano ousado de obras públicas e infraestrutura, saneamento básico, moradia, para que se possa gerar emprego em massa no país. Nenhum país sai de uma crise tão grave como essa que a gente está vivendo sem investimento público. Nós precisamos retomar o investimento público. E isso vai passar por enfrentar amarras que foram feitas no pós-golpe pelo Michel Temer, como o teto de gastos. Essa semana se debateu muito a história do furo do teto, e eu vi ali o sujo falando do mal lavado. De um lado, os economistas liberais dizendo, não pode, é a turma que defende o arroxo, e são mais realistas do que o rei, que até o FMI já está defendendo política fiscal expansiva. O editorial do Wall Street Journal está defendendo retomada de investimento público. Mas os neoliberais brasileiros, comandados por Paulo Guedes, não. Mas, de outro lado, estava o Bolsonaro com um oportunismo eleitoreiro. O Auxílio Brasil ele não está interessado na fome, na miséria do povo brasileiro. Se tivesse, não teria cortado o auxílio emergencial no pior período da crise. Então, nós precisamos sair dessa falsa polêmica fura, não fura, nós precisamos de outra regra fiscal, tirar o teto de gastos. Isso vai ser um desafio de ponto de partida para poder ter um governo que retome o desenvolvimento e o combate às desigualdades a partir de 2023. Agora, não basta isso. Nós vamos precisar de uma política social muito forte também. Para além de uma política de reativação econômica, nós vamos precisar de uma política distributiva. Saiu esses dias os dados atualizados da redução das desigualdades no Brasil. Durante os governos de Lula e de Dilma, houve uma redução importante da desigualdade. E desde o golpe, a desigualdade tem ampliado. Isso se vê, o Brasil voltou ao mapa da fome. É gente na fila do osso, gente correndo atrás do caminhão de lixo para pegar resto. Então nós vamos precisar de uma forte política de segurança alimentar, investindo na agricultura familiar. Isso vai ser capaz também de conter a inflação no preço dos alimentos, porque você tem condição de disponibilizar mais produtos, mais alimentos para o mercado interno. Nós vamos precisar pautar o tema de uma reforma tributária do jeito certo, que é colocar o sistema tributário progressivo. Vamos colocar aqui os pingos nos is, Juca. O mundo todo está debatendo isso.
O Biden, que é insuspeito de ser comunista, lançou um pacote trilionário nos Estados Unidos que envolve imposto sobre os mais ricos e que envolve emissão de moeda. O Banco Central Europeu, a Troika Europeia, emitiu mais de 120 bilhões de euros nesse período de pandemia. Então, nós vamos precisar ter uma política distributiva. E, por fim, um terceiro desafio para responder à questão do Wellington, que passa por esse processo de reconstrução nacional pós-Bolsonaro, é a gente recolocar o Brasil num lugar soberano do ponto de vista internacional. Isso passa por um investimento pesado em educação, pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia. A ciência foi a área mais afetada com os cortes, com o ajuste fiscal, desde 2016. Se o Brasil não faz investimento para um novo modelo de desenvolvimento, nós vamos continuar sendo a fazenda da China, da Europa, dos Estados Unidos, um país que se limita, mesmo com toda a sua vocação, se limita a ser produtor de soja, minério de ferro e carne lá para fora. O mundo está discutindo 5G, o mundo está discutindo uma nova revolução tecnológica, indústria 4.0. Para que a gente possa se inserir soberanamente nesse contexto, nós vamos ter que ter um investimento pesado em tecnologia, em pesquisa. Nós temos universidades públicas, nós temos importantes institutos, nós temos o CNPq, que acabou de ser ceifado no seu orçamento pelo governo Bolsonaro, e fazer isso junto com a perspectiva também de um desenvolvimento verde, né? Que não seja com a devastação de florestas, que coloque na agenda, nós vamos ter a COP26 começando agora, agenda de metas para redução de carbono, agenda de transição energética, de transição de modais de transporte, de respeito aos povos indígenas e aos povos da floresta, de garantia da preservação das águas, da fauna e da flora riquíssima que nós temos no Brasil. Eu acho que esses 3 pontos resumem alguns dos principais desafios que nós vamos ter para reconstruir o Brasil no pós-Bolsonaro.